Queridos, encontro com o Mestre. Deve ser um negócio maravilhoso para cada um de nós isso, irmãos. Não deve ser algo que a gente faz ou que aconteceu na nossa vida e que não tenha sentido. Tem que ter sentido. Tem que fazer sentido na nossa vida. E eu vou pedir, queridos, que vocês estejam atentos a tudo que nós falarmos aqui, tá? Por favor, não converse, não com um com o outro, não tire atenção, não brinque com as crianças, tá? Preste atenção para aquilo que Deus tem para a tua vida, não seja roubado, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós acabamos de terminar uma série, domingo passado, falando sobre Gálatas, onde o apóstolo Paulo, o propósito dele escrever às igrejas da Galácia, era confirmar a fé deles, especialmente a justificação pela fé, né, quando eles estavam sendo invadidos por aqueles legalistas que queriam que a lei valesse, e aqueles medrosos que tinham medo de sofrer por causa da fé em Cristo Jesus. E aí eles queriam fazer com que a justificação pela fé era só possível se cumprisse algumas coisas. Hoje eu quero compartilhar com você, conversar com você, sobre esse encontro que cada um de nós devemos ter. Cada um de nós. Talvez você já tenha adiado esse encontro com Jesus, esse encontro com o Mestre. Talvez você tenha deixado para lá. Talvez por causa de alguma coisa, por causa de alguém, você se afastou desse encontro com o Mestre. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra para você, para mim, para nós, a respeito disso, queridos, que nós devemos ter esse encontro com o nosso Mestre Jesus. Nós devemos ter. Lá em João 14,6, um texto bastante conhecido, Jesus, respondendo, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, queridos. Ele é a única verdade, é a única vida. Então, se Ele é o único caminho, é o único que eu posso ir para ter um encontro com o Mestre, que é Ele mesmo. É o único que eu posso colocar a minha fé, o meu coração. E quando nós olhamos aqui os termos, o encontro com Ele, está falando de nós nos tornarmos discípulos de Jesus. Sermos discípulos que fazem discípulos de Jesus. É muito bonito nós declararmos, eu sou discípulo de Jesus. Mas um discípulo de Jesus, a palavra de Deus diz que obedece o que Ele fala. E Ele diz para nós fazermos discípulos. Então o que nós precisamos? Quero falar algumas coisas importantes. Nós precisamos seguir Jesus e nos tornar pescadores de homens. Nós precisamos seguir Jesus. Você pode falar, mas eu sou crente há tantos anos. Ótimo. Mas você segue a Jesus? Porque tem uma diferença grandiosa nisso. Ser crente é acreditar, mas seguir a Jesus é andar com Ele. É viver a verdade dEle na minha vida. Você já recebeu um convite que mudou a direção da sua vida, queridos? Que fez com que, sabe, esse convite era um convite assim irresistível. É isso que o Senhor está falando hoje para nós. Porque há convites, queridos, que transformam as nossas vidas, que nos desafiam a ir mais longe, a ir além. Há convites que fazem com que a gente, sabe, descubra um propósito na nossa vida, um propósito maior. Porque, queridos, nosso propósito não é só durante a semana trabalhar, ir para casa, no final de semana vir na igreja, no meio da semana ir no PG, não é só isso, queridos, é muito mais do que isso. Isso é importante, mas é muito mais do que isso. É mais do que nós, sabe, imaginamos. E o convite de Jesus é simples e direto. Veja só o que ele diz lá em Mateus 4, 19 e 20. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
Querido, seguir a Jesus é ouvir o convite e obedecer. Mas há tantas coisas nos tirando a atenção nos dias que nós estamos vivendo. Há tantas coisas tirando o nosso foco de Jesus. Nós estamos muito preocupados com tantas outras coisas, esquecemos daquilo que é mais importante, que é ter um encontro com Jesus, que é andar com Jesus. Os discípulos aqui, ele chama e eles o seguem. O que nós precisamos fazer, queridos? Porque Ele está te chamando hoje. Amém? Eu acho que você não entendeu, né? Queridos, que quando Jesus, Ele diz aqui, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente, os discípulos ali, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus está te chamando, queridos, amém? Aleluia, glória a Deus, agora vocês entenderam. Glória a Jesus. Queridos, Ele está nos chamando, então siga-o, obedeça-o, honre-o, glorifique-o, adore-o. Faça realmente como Ele deseja. Agora, não é apenas um convite, queridos, é uma mudança de vida. Quando nós fazemos o nosso discipulado, você estuda lá, você vê o metanoel, que é uma transformação, é uma mudança de mente, é nós termos uma identidade em Cristo Jesus, porque qual que é a sua identidade? Não é aquela que você pega na carteira, ou no celular, e tem lá, a minha identidade é essa aqui, não, qual que é a sua identidade em Cristo Jesus? Qual que é a minha identidade em Cristo Jesus? Você é quem em Cristo Jesus? Se você for apenas um conhecedor do Cristo, que há 2000 anos morreu, a sua identidade, queridos, está apagada. Mas se você entende que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador, Jesus Cristo você com Ele é herdeiro e co-herdeiro, você foi salvo pela vida, pelo sacrifício dEle, pelo amor dEle para conosco. Se você e eu entendermos isso, queridos, nós temos uma identidade. E é isso, esse convite, queridos, é para nós termos essa identidade, um propósito. É um chamado para uma vida, queridos, com significado profundo. Não é um chamado, queridos, para passear no parque. Não é um chamado para passear na praça. Não é um chamado para correr. Ou para andar de bike. Né? Mas é um chamado para viver com Jesus todos os dias da nossa vida, para segui-lo e tornar-se pescador de homens. É isso que Ele está nos chamando, queridos. É isso que Ele quer que eu e você façamos. Em segundo lugar, Jesus, Ele faz um chamado que é irrecusável, querido. Não tem como a gente recusar. Porque, queridos, pensa comigo. Só existe dois caminhos, amém? Céu ou inferno, perfeito? Deus e diabo, ok? Ou eu estou no caminho certo, ou estou no caminho errado. Não tem meio caminho, gente. Não tem, sabe, meia identidade. Ou eu estou com Jesus, ou eu não estou. E é isso que eu preciso definir. Por isso que Jesus, sabe, o chamado de Jesus é irrecusável. E aí tem essa pergunta: você ouve a voz de Jesus hoje, falando com você? Você está ouvindo Jesus falar com você hoje? Porque Ele está falando contigo. Ele está falando comigo. E como que nós vamos responder esse chamado, queridos? Como que nós vamos responder? Porque Ele está nos chamando diretamente. Ele está chamando você, queridos, pelo seu nome. Ele não está mandando ninguém te chamar, Ele mesmo está te chamando. É Ele mesmo que está falando contigo. Olha só, quando nós observamos a resposta de Pedro e André, os discípulos, né? Ele diz assim, Jesus diz assim, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então o que eles fizeram? Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Percebe que eles não titubearam, queridos? De pronto,
de imediato, eles atenderam o chamado de Jesus. Era para caminhar com Ele, era para viver com Ele, era para ter uma nova forma de vida, um novo viver. E eles obedecem. Eles foram pescadores a vida inteira, querido. Eles aprenderam com os pais, os avós, né? Porque passava de pais para filhos, né? Era geracional. E agora chega um homem, que não é um homem comum, e fala para eles isso: venha após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles imediatamente abandonam tudo e seguem Jesus. E é por isso que o Evangelho chega até nós, porque homens fizeram isso, deixaram tudo por causa de Jesus. John Wesley, em seus sermões, ele frequentemente enfatizava a necessidade de uma conversão radical e de uma vida dedicada a Cristo. Não é uma conversão mediana, queridos. Não é uma conversão parte da minha vida. Tem que ser uma conversão plena e completa. É isso que John Wesley estava falando. Para ele, o chamado de Jesus não era apenas para a salvação individual, mas para uma vida de serviço e discipulado. Wesley acreditava que a verdadeira fé se manifestava em obras de amor e no desejo de levar outros ao conhecimento de Cristo, ao ponto dele chegar a dizer: eu considero o mundo inteiro como minha paróquia. Porque, queridos, Wesley, ele não era um homem de cátedra, não era um homem de trás da mesa, ele era um homem de escrever os seus sermões em cima de lombo de cavalo, pregando o Evangelho para todos os lugares. Ele fazia isso, queridos, e ele considerava o mundo inteiro a sua paróquia. E ele vive isso na vida dele. Nós cantamos vários hinos, né? A Igreja de Jesus Cristo, espalhada pelo mundo, canta vários hinos do irmão dele, que estavam juntos em oração sempre, que era o Charles Wesley. E nós, queridos, nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou ouvir o chamado irrecusável de Jesus. Dia 31, algumas pessoas vão descer as águas do batismo porque decidiram ouvir o chamado irrecusável de Jesus Cristo. Você vai ficar até quando esperando? Você vai esperar sentir? Não existe sentimento, queridos, é decisão. Ou eu decido ou eu não decido. Ou decido sim ou decido não, né? Essa é a verdade. Mas até quando nós vamos ficar desse jeito? Achando que, sabe, vai dar tempo para tudo na nossa vida. E não dá tempo, queridos. Jesus te chama hoje, queridos, para um passo de fé. Como eu disse agora há pouco, talvez você tenha adiado isso. Talvez você tenha deixado para lá um pouco mais. Fala, deixa mais para frente eu tomar uma decisão. Deixa mais para frente. Às vezes a gente fica tentando consertar a nossa vida. Quero te dizer um negócio, querido. Sem Jesus você não vai se consertar de jeito nenhum. Então tome uma decisão por Jesus, faça uma aliança com Ele e fala assim: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida e eu não abro mão nunca mais disso. Decida andar com Jesus e mudar de vida. Decida andar com Jesus, porque Ele está te chamando, queridos, para um novo nível de compromisso. Talvez você conheça Jesus apenas, mas Ele quer que você tenha uma intimidade, um relacionamento profundo com Ele. Alguns testemunhos, queridos, maravilhosos, dessas pessoas que decidiram se encontrar com Jesus, se batizar, decidiram entregar as suas vidas a Jesus. Por quê, queridos? Porque é uma decisão pessoal de cada um. Então, qual que é a resposta mais simples e honesta que nós deveríamos dar, queridos, nesse momento? Quando nós recebemos um convite que nós não podemos recusar. Diga sim, queridos. Diga sim a Jesus. Diga sim a um propósito eterno, queridos, para a sua vida. Porque o sim, queridos, não é um propósito apenas para agora. É um propósito eterno. É um propósito para a tua vida eterna. Quantos anos você acha que você vai viver?
70, 80, 90, 100. Vamos falar aqui que você vai viver 110 anos. Mas passa. E a eternidade? É quanto tempo? Quanto tempo que é a eternidade? Você vai escolher qual caminho? Jesus está te chamando, é um chamado irrecusável. E Ele nos mostra, além de mostrar que nós precisamos segui-lo, de nós nos tornarmos pescadores de homens, Ele faz esse chamado que é irrecusável. Ele também nos dá uma ordem e a missão. Ele nos dá uma ordem e uma missão, queridos. Onde você vai poder começar a fazer discípulo, querido? Onde você pode começar a fazer discípulo de Jesus? Pastor, mas eu não sei nada. O que Jesus está fazendo na sua vida? Você sabe. Se você realmente andou com Jesus, está andando com Jesus, Ele está fazendo alguma coisa na sua vida. Isso já é um testemunho para você fazer e levar para outras pessoas. Mostrar que Jesus faz a diferença. E quando nós respondemos, sim, então eu vou fazer isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso seguir a missão. Mas o que é missão, queridos? Olha aí, olha na tela aí, o que é missão? A missão pode ser entendida como a declaração do propósito fundamental de uma entidade, seja ela uma empresa, uma organização não governamental ou qualquer outro tipo de instituição. Essa declaração serve como um norte, orientando todas as atividades e decisões estratégicas. Em essência, a missão responde à pergunta: por que existimos? Tirado de um artigo não cristão. Mas missão é em todo lugar a mesma coisa. Todo lugar é a mesma coisa, queridos. Então, por que nós existimos? Por que a igreja existe? Por que você existe, querido? Para ganhar dinheiro? Não, o dinheiro é um meio que Deus te dá. O trabalho é um meio que onde Deus te coloca para que você cumpra a missão. Onde você está hoje, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, em casa, nos vizinhos, é para que você cumpra a missão. Para que você faça aquilo para o qual Ele te chamou. E a missão que nós recebemos de Jesus, queridos, não termina com um convite pessoal, porque é um chamado global. Olha só o texto, que vocês conhecem bem. Se você não conhece, você vai conhecê-lo a partir de agora. Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmão? Essa é a nossa missão, essa é a nossa carta magna, essa é a nossa constituição. Aqui estão as diretrizes para nós, para a evangelização, queridos. É isso que Deus nos chamou. Agora, Ele diz que Ele ainda faz uma promessa, que você não vai estar sozinho. Ele vai estar com você sempre, até o fim do tempo, até a consumação do século, queridos. Até o fim do mundo, até você morrer, Ele não vai sair de perto de você. Então, querido, se aproxime dEle, cumpra a missão, cumpra o chamado. Quantas vidas precisam ter um encontro com Jesus? E você que está aqui hoje, não adie para amanhã, porque hoje é o dia do teu chamado. Hoje Ele te escolheu para você estar aqui. E o que Simão fala, queridos? O que Jesus diz para Simão? Jesus diz para Simão o seguinte: não temas, doravante será pescador de homens. Querido, Jesus está falando para mim e para você: não tenha medo do que possa acontecer, do que vai acontecer. Você vai se tornar um pescador de homens. Homens que precisam de Jesus. Queridos, nós nunca vivemos num tempo onde as pessoas estão tão necessitadas de Jesus. É um absurdo falar um negócio desse, queridos, mas todo o tempo as pessoas tiveram necessidade, precisando de Jesus. Mas hoje, queridos, nós estamos vendo, as pessoas estão perecendo, as pessoas estão sofrendo.
estão cada dia mais sofrendo do seu lado, estão falando da sua dor. Você tem a solução, você tem o remédio para curar a dor. Entrega esse remédio, queridos. Entrega, sabe isso, para que essa pessoa se cure, se liberte, seja salva, se torne um discípulo de Jesus, que faz discípulos de Jesus. É isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos, porque é um chamado, não é só para mim, para algumas pessoas. É para onde você estiver, você abrir a tua boca e pregar sobre Jesus. Viver Jesus, mudar a tua conduta. Nós podemos chegar diante de Jesus, você pode vir para Jesus, queridos, de qualquer jeito. Mas você não pode continuar de qualquer jeito. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Você tem que passar a ser exemplo, você tem que passar a ser testemunho. Você não pode continuar sendo pedra de tropeço. Você não pode continuar sendo um empecilho. Você tem que ser aquele que escancara as portas do céu para as pessoas. Porque escancara no sentido de mostrar o caminho. E o caminho é só um, gente. O caminho não é a igreja missionária. O caminho não sou eu. O caminho é só um, é Jesus. Não tem outro caminho, gente. Nós temos a resposta, nós temos a missão, nós temos, sabe, tudo o que precisamos. E é isso. Nós vemos aqui, queridos, que quando Jesus diz para ele, não temas, doravante você será pescador de homens. Nós vemos que Pedro, ele recebe o chamado, ser pescador de homens, queridos. Uma experiência, pensa o chamado, gente. Pedro era analfabeto. Pensa no chamado, gente. O cara precisava de fé, de obediência e de um milagre, porque o cara era terrível. Nós precisamos de fé, de obediência e de milagre, porque nós somos terríveis. Nós precisamos disso, queridos, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos disso, a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida. E Jesus ali, ele faz aquilo, ele transforma o trabalho comum deles naquele dia, que era pesca, né? Numa metáfora para mudança, para transformação, para que eles pudessem cumprir a missão espiritual deles. Jesus faz isso, queridos, conosco. Então, onde que você está? O Senhor te colocou lá. Não foi para você ganhar dinheiro, foi para você ser testemunha de Jesus. Foi para que você cumprisse a missão. E a missão é dele. Mas ele permite que a gente participe dessa missão. Ele permite que eu e você participemos dela. Ele permite que nós possamos desfrutar dessa aventura da missão. Porque é maravilhoso, queridos. É tremendo. E Jesus transforma tudo isso, queridos. E agora nós vemos o que é a obediência de Pedro. Você já imaginou Pedro lá? Um cara experiente na pesca. Aí chega um cara que ele não conhece. Talvez tenha ouvido falar. E fala para ele, lança a rede. Fala, Senhor do céu, você não está entendendo. A noite inteira, estou cansado, estou com os braços que não aguento mais puxar a rede. Lança a rede, Pedro. Como que é seu nome mesmo? É Jesus. Então, Jesus. Não está escrito isso na Bíblia não, tá, gente? Então, Jesus. Olha, eu trabalho desde a minha infância, nesse mar aqui, viu? E eu te dizer uma coisa. Foi a noite inteira batendo para tudo que é lado, nada. Jesus fala para ele, lança a rede. Lança a rede. Qual foi a resposta dele? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O Senhor já te deu uma palavra, queridos. O Senhor já te deu uma palavra. Lança a rede agora. Ele já falou para você, ide. Agora lança a rede. Alan Clark,
Um comentarista metodista, ele destacou a importância da obediência à palavra de Deus como fundamental para o sucesso na missão. Para Clark, a obediência não era um fardo, mas a chave para experimentar o poder de Deus. Entendeu, queridos? A obediência não era um fardo, mas a chave para experimentar o poder de Deus. Ele interpretava o milagre da pesca como um sinal da abundância que Deus oferece àqueles que confiam e obedecem. Queridos, Deus tem algo sobrenatural. A gente fala em algo sobrenatural, logo vem na mente da gente, vou ganhar um rio de dinheiro, vou ficar milionário. Algo sobrenatural na nossa vida, queridos, que é algo mais sobrenatural, que você falar do amor de Jesus para uma pessoa, e ela fala assim, eu quero isso para a minha vida. Ou uma pessoa conhece você e fala assim, eu quero isso que você tem, como que eu faço? Ou como aconteceu dias atrás, eu quero ir para a igreja, o que eu tenho que fazer para ir na igreja? As pessoas não sabem, queridos, não acham que elas já sabem tudo, elas precisam ser instruídas, e o Senhor te chamou para isso. O Senhor colocou você onde você está, para que isso acontecesse. Então, queridos, diante de uma missão tão grande, tão vasta, onde você pode começar hoje a ser um pescador de homens? Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é domingo que vem. Onde você pode começar a partir de hoje, querido, a ser um pescador de homem? Pode ser na sua casa, queridos, com a sua família. Talvez você precise mudar algumas atitudes, mas pode ser lá na sua casa. Pode ser no seu trabalho, com os colegas, pode ser na escola, seus colegas de escola, onde você estiver. É importante que você faça o quê, queridos? Você ore e comece, Senhor, fulano de tal, vou começar a orar por ele. Fulano de tal, eu vou lançar a rede na vida daquela pessoa. De um grupo pequeno. Eu vou lançar a rede naquele grupo de amigos que eu tenho. Vou lançar a rede lá. Então, Deus, me ajuda. Cria oportunidade, e não permita que eu perca a oportunidade. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. É isso que nós precisamos, sabe, desenvolver, nós precisamos obedecer, nós precisamos disso. Ele deu uma ordem, ele deu uma missão, nós precisamos obedecer e cumprir a missão. Que privilégio, queridos, que privilégio que o Senhor nos deu. Outra coisa que nós precisamos para cumprir a missão: humildade, obediência e resposta. Nossa resposta muitas vezes é assim, eu não sei, de inferioridade, eu não sou capaz, eu não conheço nada, eu não conheço muita coisa da Bíblia. Geralmente é essas as nossas respostas. Geralmente é isso que nós falamos, mas nós precisamos de humildade, obediência e resposta. A pergunta é, queridos, como que a sua fraqueza pode se tornar força? Como que essa sua incapacidade pode se tornar algo sobrenatural na mão de Deus? Como, queridos? Segunda pergunta, como que nós vamos lidar com as nossas falhas e imperfeições diante de um chamado tão grandioso? Porque todo mundo tem falha. Não adianta escondê-la debaixo do tapete. Eu preciso resolvê-la. Eu preciso encarar de frente as minhas falhas. Eu preciso bater de frente com os meus medos. Eu preciso disso. E o que eu vou fazer? Encarar. Então, o que eu vou fazer para lidar, queridos, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, diante desse chamado tão maravilhoso, tão grandioso, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos convocou. Lá em Lucas capítulo 5, ele nos mostra a reação de Pedro, após a pesca milagrosa. Após ele ter pescado, o que Pedro faz? Olha só, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que Pedro está dizendo aqui, queridos? Está reconhecendo a sua pecaminosidade. Mas nem por causa disso ele abandona a missão. Ele começa a reconhecer. Ele começa o processo de mudança e de transformação na vida dele. Que finaliza
lá depois que ele nega Jesus, lá depois que ele se arrepende e chora amargamente. E o primeiro sermão dele, milhares de pessoas se convertem. Mas começa lá atrás, queridos. É um processo na nossa vida que nós não podemos, abandonar. E qual que foi a resposta de Jesus diante disso? Ele falou: Senhor, sai de perto de mim, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu não mereço isso, Senhor, não tem jeito. O que Jesus disse para Simão? Não temas, doravante serás pescador de homens. Todas as nossas imperfeições, Jesus está falando para você e para mim, não temas, você é um pescador de homens. Amém? Fala assim comigo: não temas. Vamos mudar aqui. Fala assim: eu não vou temer, porque eu sou o pescador de homens. Então pesca, querido. Então lança a rede. Começa quando? Hoje. A hora que você sair daqui. Começa com a mudança do teu coração, da tua atitude. Quando Deus nos chama, querido, nós não podemos ignorar. Nós temos fraqueza, sim, nós temos deficiência. Mas você pode imaginar que Deus pode usar essas fraquezas, essas deficiências, Ele pode transformar em oportunidades para a glória dEle, queridos. Ele pode fazer com que tudo isso que você passa possa mudar e ser transformado, e vidas ser alcançadas por causa disso. Porque alguém vai ver, queridos, quem você era e quem você está se tornando. Eu tenho certeza disso. Então nós precisamos disso, querido. Tudo é para a glória dEle. Agora, exige de nós humildade e reconhecer que nós precisamos confiar nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não na nossa capacidade, mas na capacitação dEle para com as nossas vidas. Eu não sou capaz, você não é capaz, mas Ele nos capacita a fazer. É Ele, queridos, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com estudo, com conhecimento, tem a ver com Jesus, com decisão, tem a ver com disponibilidade, e você se dispor a fazer. Pedro começa lá, um iletrado, como a Bíblia diz. E o que acontece com ele? No primeiro sermão, 3.000 almas. E ele morre por amor a Jesus. Antes de você tentar falar de Jesus com alguém, queridos, sabe o que você deve fazer? Ouça essa pessoa. Ouça as dores dessas pessoas. Ouça o que elas estão passando. Antes de você se preocupar, às vezes você vai querer falar. Ouça ela, escuta a dor dela, escuta a tristeza que ela está passando, escuta o sofrimento dela, tenha compaixão pela vida dela, pelo que ela está passando. E confie, queridos, que Deus vai te capacitar. Confie que Deus vai agir na sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque é Ele que te chama. Amém, queridos? Amém? É Ele que te chama, queridos. E Ele vai agir de forma poderosa nas nossas vidas. É Ele que vai fazer isso. E concluindo, queridos, o último é um convite para agir. Mas quando? Um convite para agir quando, queridos? É agora, queridos. Convite não é para agir amanhã, depois de amanhã. Sabe, esse chamado de Jesus, para nós seguirmos a Ele, para nós nos tornarmos pescadores de homens, não é uma sugestão, queridos. É um convite urgente. É um convite que não pode, mais ser deixado passar. É urgente, porque vidas precisam urgentemente de ouvir a respeito de Jesus. Vidas precisam urgentemente de um propósito. Vidas precisam urgentemente serem libertas, perdoadas,
salvas por meio de Cristo Jesus. E é um convite que Ele faz para nós. É um convite que Ele nos chama para que nós deixemos o que nos prende. O que te prende, queridos? O que está te prendendo? O que está prendendo você, queridos? Abraça a missão, abraça o chamado. Se nós fizermos isso, queridos, isso é maior do que as nossas próprias vidas. Isso é maior do que, nós possamos imaginar. E alcançar almas para o reino de Deus, queridos, é muito maior do que a gente pode imaginar. E um desafio para você nessa semana. Comprometa-se, queridos, nessa semana em convidar alguém. Convite simples. Convide ele para tomar um café, ou ela. De preferência, homem convide homem, mulher convide mulher, tá, queridos? Convide para tomar um café. Ore com essa pessoa. Pergunte para ela, se tiver oportunidade, se ela quer estudar a Bíblia com você. Se ela quer conhecer um pouco mais a respeito da Bíblia. Dê o primeiro passo, queridos. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser uma pessoa que trabalha com você, estuda com você, um vizinho. Mas também tem outro desafio. Reserve 10 minutos, pelo menos, por dia, queridos, para você orar e ler a Bíblia, meditar. Use esses textos que nós falamos aqui hoje. Lá em Mateus 4, de 18 a 22, e também tem lá em Lucas 5, de 1 a 11. Use esses textos para começar a meditar. E obedeça o chamado e aplique na sua vida o que Deus está fazendo. Queridos, o chamado é para agora. O chamado é para hoje. E a pergunta é: quem você pode acompanhar nos próximos meses como pescador de homens? Quem você vai acompanhar, queridos? Não é um dia, nos próximos meses, até ele se tornar um pescador de homem, porque ele tem que saber todas as regras, ele tem que saber como pescar, como lançar a rede, ele tem que saber, como armar o anzol, ele tem que saber qual é a isca, para pegar o peixe, Rodrigo? Tem que saber a isca, não é? Tem que saber o que lançar para pegar. E a isca, queridos, é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus, é a mensagem do Cristo vivo, ressurreto. Quem que você vai acompanhar nos próximos meses? É uma responsabilidade, mas faz parte do chamado e da nossa missão. Ore por essa pessoa, queridos, antes de você chegar nela. Ore, coloque ela, jejue pela sua vida, por vocês, para que você se aproxime dele. Peça a direção de Deus, peça a unção do Espírito Santo. Peça que Deus coloque a palavra certa quando você estiver com essa pessoa, para que você possa falar aquilo que Deus quer que você fale. E faça pescadores de homens. Para nós refletirmos e praticarmos durante a semana, a obediência imediata transforma chamados em destino. A sua obediência imediata, a sua obediência não é amanhã, depois de agora, transforma chamado em destino. Segundo, o propósito divino nos capacita para o impossível. Gente, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Como é gostoso você estar acompanhando uma pessoa e ela fala assim: o que eu faço para ter Jesus? O que eu faço para ter essa vida? Eu quero mudança de vida, eu quero mudar a minha história, eu não quero mais viver essa vida. Não estou dizendo que você não vai ter sofrimento, não estou dizendo que você não vai ter mais dor, não estou dizendo que você não vai ter perseguição. Eu vou dizer para você, vai aumentar, vai piorar, mas sabe o que vai acontecer? Jesus vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar só, Ele sempre estará com você, Ele sempre estará ao seu lado. Então, queridos,
transforme esse chamado em destino. Faça com que esse propósito de Deus te leve a fazer coisas que são impossíveis. E a sua disponibilidade é o que Deus mais anseia, não a sua perfeição. Deus quer a sua disponibilidade, queridos, não a sua perfeição. Então não tente ser perfeito para vir para Jesus. Não tente corrigir a sua vida para vir para Jesus. Venha para Jesus do jeito que você está, mas mude a sua vida a partir de agora. Mude a direção da sua vida, da sua história, em nome de Jesus.